Bom dia a todos. Obrigado por participarem do nosso call de resultados referente ao primeiro trimestre de 2019. Aqui é o Pedro Schermon falando. Eu vou passar os slides da apresentação e, ao término da apresentação, que deve demorar cerca de 25 minutos, a gente vai abrir para perguntas e respostas e o time inteiro da Leblon está aqui à disposição para responder qualquer pergunta que vocês tenham. Então, a apresentação de hoje está dividida nos seguintes tópicos. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa visão para o mercado de ações, sobre os principais eventos impactando a Leblon Equity no primeiro trimestre de 2019, e depois vamos entrar mais especificamente na análise dos resultados do Leblon Ações FIA e do Leblon Previdência, encerrando com um estudo de caso, que hoje será a nossa posição em Springs Global. Reforçando e relembrando o nosso caso de investimentos para ações brasileiras nesse momento. Essa visão de médio e longo prazo, ela não mudou ao longo dos últimos trimestres, ela permanece bastante positiva em função desses 7 argumentos. O país está saindo da pior recessão da sua história, onde o PIB contraiu no acumulado de 2013 a 2016 cerca de 8%, e a produção industrial brasileira se contraiu 16% nesse período. O país estabilizou essa queda ali em 2017, já apresenta um pequeno crescimento no ano passado, e a perspectiva é que esse ano cresça ainda mais. Essa queda de PIB e produção industrial fez com que todas as empresas, ou grande parte das indústrias, trabalhem hoje com uma capacidade ociosa muito grande. Essa ociosidade também existe no mercado de trabalho. O desemprego no Brasil ainda está muito próximo aos níveis máximos observados na série histórica, e a combinação desses fatores faz com que a gente não tenha nenhuma pressão inflacionária no horizonte de curto, médio e até de longo prazo, eu diria, os próximos 2, 3 anos, o que tende a fazer com que o juro permaneça muito baixo no Brasil ao longo dos próximos anos, em torno do patamar atual de 6,5% ao ano, talvez até um pouco inferior a esse patamar aí ao longo dos próximos anos. Um outro fator que nos deixa muito otimistas é o fato da lucratividade das empresas hoje no Brasil estar bastante deprimida quando a gente compara tanto com o histórico dessas empresas quanto com o potencial delas. Nós fizemos um estudo aqui na Leblon envolvendo todas as empresas do nosso universo de cobertura, que não as produtoras de commodities e os bancos, e a gente verificou que o somatório de lucros dessas empresas em 2018 precisaria crescer 73% para que voltasse ao nível que essas empresas lucravam no ano de 2010, corrigido pela inflação. Então, tem um espaço muito significativo para a melhora de resultados dessas empresas nos próximos anos, à medida em que a gente volta para um momento mais normal do nosso ciclo econômico. E o preço que você paga por esse lucro deprimido hoje é um preço em linha com a média histórica do Ibovespa. Quer dizer, você não está pagando mais pelo fato de estar comprando um lucro deprimido. Você está pagando a média dos últimos 10 anos, lembrando que nos últimos 10 anos o crescimento do país foi pífio, foi inferior a 2% ao ano, e que o juro médio dos últimos 10 anos foi superior a 10% ao ano. Então, na nossa visão, é correto esperar que nos próximos anos o múltiplo médio de negociação das empresas brasileiras seja até superior ao que foi verificado nos últimos 10 anos, e não é o caso. Então, a combinação de múltiplos em linha com média histórica e lucros ainda muito deprimidos nos deixam bastante otimistas. Em termos de fluxos, embora a gente venha assistindo já uma migração, principalmente do investidor brasileiro, para ações ao longo dos últimos trimestres, em grandes números, isso ainda pode ser considerado um movimento tímido, principalmente para o estrangeiro, que ainda não voltou para o mercado de ações brasileiro, e mesmo essa realocação inicial do brasileiro para ações ainda nos parece ali um início de movimento. A gente tem um calendário intenso nos próximos meses de potenciais catalisadores para o mercado de ações. O principal evento é a reforma da Previdência, que deve ser votada ao longo dos próximos meses, tem trazido alguma volatilidade para o mercado acionário
nos últimos meses é natural, mas a gente segue positivo com o desfecho final, e na sequência das reformas, uma agenda de privatizações deve ser um novo impulsionador para o nosso mercado. E, por fim, os ciclos históricos, é sempre bom lembrar como o mercado de ações brasileiro performou em outras ocasiões históricas. Esse é o gráfico de Ibovespa nos últimos 50 anos, então é comum a gente ver movimentos de magnitude de Ibovespa multiplicando por 12 vezes na década de 60, por 16 vezes na década de 80, por 30 vezes na década de 90, depois do impeachment do Fernando Collor, por 19 vezes na década passada, após a eleição do Lula em 2002, e agora, a partir de 2016, com o impeachment da Dilma, a gente pode estar no início de mais um movimento significativo de reprecificação do índice Bovespa. E o que eu mencionei dos fluxos, quer dizer, a gente já consegue observar uma inflexão aqui na alocação dos brasileiros em renda variável a partir do ano de 2016. Ainda é tímida quando a gente compara aqui com esse pico de 15% em ações observado no ano de 2017, mas é o início de um movimento. Quando a gente olha o investidor global, aí tem muito espaço ainda. Quer dizer, em 2010, esse investidor tinha 2% das suas carteiras alocadas a Brasil, encerrou 2018 com apenas 0,4%. Então, acho que tem muito espaço ainda para o estrangeiro aumentar a sua alocação em ações brasileiras. Dando sequência à apresentação, uma atualização rápida da Leblon Equities. Como a maioria de vocês já sabe, a empresa foi fundada em 2008, vamos completar 11 anos agora em 2019. Somos atualmente 16 pessoas, sendo que 6 sócios, 8 pessoas diretamente envolvidas na análise e gestão dos investimentos, além dos 4 gestores, que somos eu, o Marcelo Mesquita, o Bruno Pereira e o Marcelo Aguiar. A gente conta com 4 analistas nos ajudando na análise das empresas e dos setores. O nosso histórico no Leblon Ações é um histórico onde foi entregue ao longo desses pouco mais de 10 anos um retorno superior a 4 vezes o capital investido pelos nossos investidores, o que significa 15,5% ao ano, num período em que o Ibovespa apresentou valorização de 6,5% ao ano, e o nosso principal fundo Leblon Ações superou o Ibovespa em 9 desses 10 anos de história. Nossa filosofia de investimentos, ela tem um horizonte de análise de longo prazo. O nosso foco é nas variáveis que determinam o valor das empresas, então a gente presta muito mais atenção na qualidade dos resultados financeiros, na capacidade de execução dos administradores das empresas, no perfil dos acionistas controladores, estatutos, etc. E é muito menos significativo para a gente a análise de cenários de curto prazo, o discurso do management, o momento setorial e etc. Aqui um pouquinho da experiência do time, só mencionando aqui os 4 gestores têm mais de 20 anos de experiência em análise e gestão de investimentos no Brasil. E vamos agora ali para mais especificamente discutir os resultados do Leblon Ações e do Leblon Previdência. Quer dizer, os destaques do trimestre, o Leblon Ações apresentou uma valorização de 6,6% nesse primeiro trimestre, contra uma valorização de 8,6% do Ibovespa. O Leblon Previdência, uma valorização de 4,4% no trimestre, contra 1,5% do CDI e 8,6% do Ibovespa. A gente teve uma captação líquida no Leblon Ações e no Leblon Previdência, que somou cerca de 160 milhões de reais no trimestre. Aqui a performance do Leblon Ações desde o início, 352%, já líquido de todos os custos, comparado com 93% do Ibovespa, e, como eu mencionei, 6,6% em 2019 contra 8,6% do Ibovespa nos últimos 12 meses.
o fundo apresenta aí uma valorização de 23,5% contra 11,8% do Ibovespa, e nos últimos 3 anos, que é o nosso horizonte de investimentos, um retorno anualizado de 39,8% contra um retorno anualizado de 24,2% do Ibovespa no mesmo período e 9,5% do CDI. O Leblon Ações 2 FIA, basicamente, a mesma performance, a mesma rentabilidade do Leblon Ações 1, na medida em que ele investe na mesma carteira de ações do que o fundo que eu demonstrei anteriormente. A única diferença é que esse fundo tem um histórico mais curto, ele iniciou em março de 2017 e apresenta esses resultados desde o início, 66% de valorização contra 49% do Ibovespa e 50% do IBX. Por fim, o histórico do Leblon Previdência, o fundo acumula aí uma valorização de 127% desde o início em dezembro de 2009, contra 39% do Ibovespa e 145% do CDI no mesmo período. Em 2019, 4,4% contra 1,5% do CDI e 8,6% do Ibovespa. E nos últimos 3 anos, uma performance anualizada de 24,5%, contra 24,2% ao ano do Ibovespa e 9,5% ao ano do CDI. Vou falar agora das principais contribuições positivas e negativas para a nossa performance no primeiro trimestre de 2019. A principal contribuição positiva foram as ações da B3, que valorizaram um pouco mais de 20% e contribuíram positivamente com quase 1,5 pontos percentuais para a nossa performance. Basicamente, a empresa apresentou resultados referentes ao ano de 2018 muito forte, que confirmaram a tese de forte alavancagem operacional da empresa, e a empresa anunciou também uma mudança na política de dividendos, um payout ratio superior a 100% do lucro para os próximos anos, o que foi bem recebido, na medida em que essa ação hoje negocia a um múltiplo de preço-lucro em torno de 17 vezes. Significa que o dividend yield projetado para os próximos anos está em torno de 5%, 6%, que é muito próximo da Selic, né? Então, é uma ação que combina um forte dividend yield com uma perspectiva de crescimento muito grande, com alavancagem operacional, porque o negócio cresce receitas e lucros com muito pouca necessidade de investimento, dado que a B3 hoje é praticamente monopolista nos negócios onde ela atua. A Petrobras também contribuiu muito positivamente com a nossa performance no trimestre. A ação também subiu cerca de 20%, contribuindo ali com 1,35 pontos percentuais para o nosso resultado. Basicamente, em função da retomada das vendas de ativos, a empresa anunciou a venda da TAG por cerca de 8 bilhões de dólares ao longo do trimestre. Os preços de petróleo se mantêm em patamares elevados e bastante favoráveis à empresa, em torno de $70. A proximidade de uma solução para a questão da cessão onerosa, que inclusive foi divulgada hoje de manhã, um pagamento em torno aí de 10 bilhões de dólares para a empresa, que acabou se tornando o consenso do mercado ao longo do trimestre, mas isso ajudou para a boa performance da ação também. E, por fim, Suzano, também ali com 1,3 pontos percentuais de contribuição positiva, justificada aí por uma recuperação nos preços da celulose no mercado chinês, uma taxa de câmbio bastante favorável ainda para a empresa, em torno de 3,80, 3,85, e o principal e o mais fundamental, e olhando para o longo prazo, a finalização de todas as condições precedentes e a implementação efetiva ali da fusão com a Fibria, que ocorreu em março de 2019. A ação, na nossa visão, ainda continua bastante descontada, com potencial de valorização superior a 50%, além de ser uma proteção natural para o portfólio. No lado negativo, a gente teve Guararapes, que anunciou um resultado um pouquinho abaixo da expectativa do mercado, com same-store sales ligeiramente positivo, ali em torno de 2%, um resultado inferior ao apresentado por Renner, e a ação corrigiu um pouco o ganho que ela tinha apresentado no quarto trimestre.
Ipera também anunciou que o primeiro trimestre de 2019 vai ser bastante difícil, porque os canais estão bastante estocados, tanto os atacadistas de remédio quanto o varejo. Então, a tendência é que ela apresente aí uma queda no faturamento no primeiro trimestre de 2019 para que os canais normalizem ali os níveis de estoque, e o mercado penalizou um pouco a empresa por isso, e ela contribuiu com 50 basis points negativos para a nossa performance no trimestre. Principais modificações no portfólio: nós adicionamos uma pequena posição em Light de 2%, em função do grande desconto que essa empresa negocia para as outras distribuidoras e por uma eminência de uma solução para a questão de balanço da empresa. Acho que a qualquer momento a gente vai ter um anúncio de um aumento de capital que estabilizaria a questão da alavancagem, que hoje ainda é superior a 3 vezes EBITDA, e uma revisão na empresa modelo também, que foi anunciada no quarto trimestre de 2018. A Light sofre muito com perdas no município do Rio de Janeiro, e o regulador demorou muito tempo para reconhecer a impossibilidade prática de reduzir-se essas perdas para o nível da empresa de referência, o que acaba sendo o determinante principal para o preço da tarifa que a Light pode cobrar do consumidor. Com essa revisão de metodologia, é de se esperar revisões mais favoráveis na tarifa para a Light. Acho que isso é uma mudança de longo prazo importante também. Aumentamos algumas posições: Croton de 3% para 5%, Metalúrgica Gerdau de 3% para 5%, Banco do Brasil de 6,5% para 8% e Petrobras de 5,5% para 7%, tudo isso ao longo do trimestre, motivados pelo valuation dessas empresas, e são empresas que a gente acompanha há bastante tempo e gosta. Reduzimos a nossa posição em CEMIG, que era a maior posição do fundo ali no final do quarto trimestre de 2018. Aqui foi basicamente realização de lucros. Ela chegou a ser pouco mais de 9% da carteira, hoje é 7%. A gente continua vendo upside, mas não um upside que justifique uma posição de quase 10%. E zeramos também com um lucro muito significativo o nosso investimento em PetroRio ao longo do primeiro trimestre de 2019. É uma empresa que a gente começou a comprar a R$ 7, R$ 8 por ação, e a última venda foi feita a R$ 140 por ação no mês de março de 2019. Foi a principal contribuição positiva para a performance do fundo ao longo dos últimos 2 anos, e a gente zerou completamente a posição, dado que o valuation atual já não oferece nenhuma margem de segurança e precifica tudo que a gente enxergava de bom para a empresa lá atrás. Essa é a carteira do fundo no fechamento de março. Os 3 grandes temas aqui, a começar pelo lado direito dessa pizza, são as empresas com alavancagem operacional e financeira, com destaque para Santos Brasil, Rumo e Mills, que é uma adição recente do quarto trimestre de 2018, empresas que ainda trabalham com uma capacidade ociosa muito grande e que devem se beneficiar de uma retomada econômica nos próximos anos. Depois a gente tem ali 22% do fundo em empresas estatais, CEMIG, Banco do Brasil e Petrobras, e 40% do fundo nas vencedoras de longo prazo, empresas de alta qualidade, cuja performance operacional tende a depender pouco da performance macro do Brasil, desdobramentos políticos. Quer dizer, são empresas que tendem a performar bem por serem líderes e ganhadoras de market share no longo prazo, independentemente do cenário para o país. Aqui é a evolução histórica do nosso percentual investido em caixa, em large caps e small caps. Então, essa alocação, principalmente entre large caps e small caps, varia bastante. Hoje a gente tem cerca de 20% do fundo em small caps e o restante em large caps. E a posição em caixa era de cerca de 8% da carteira no final de março de 2019. Para finalizar a apresentação, a gente vai falar de Springs Global. É uma posição que faz parte do portfólio desde 2011, 2012, e o tamanho da posição variou bastante ao longo desse tempo. Hoje é uma posição de pouco mais de 3,5% da carteira do Leblon Ações, e a gente vai falar um pouco dela hoje porque a gente vê um upside muito significativo, talvez seja o maior upside do nosso portfólio para o ano de 2019, uma empresa que está passando por um processo de transformação de longo prazo, e eventos muito relevantes aconteceram agora no quarto trimestre de 2018, que eu vou detalhar. Para começar, rapidamente a história aqui dos últimos 25 anos dessa empresa, começando em 1994, quando ela fez o IPO. É uma empresa que, nesse período,
inicial ali de 1994 até o ano de 2005, ela construiu a mais eficiente plataforma de exportação de produtos têxteis do mundo. Ela fez o IPO em 1994, usou os recursos para comprar máquinas e fazer uma plantas industriais state of the art, e se posicionou como o maior exportador do mercado têxtil global até o ano de 2005, quando ela fez uma aquisição muito significativa de uma empresa chamada Springs Global, que era líder do mercado americano em distribuição e marcas de produtos têxteis. E aí ela iniciou a segunda fase da empresa. Ela deixou de ser uma plataforma de exportação com custo muito baixo e passou a ser uma empresa que, além de ter a produção a custo muito baixo, também tinha acesso à distribuição no mercado americano e marcas no mercado americano que vieram com a aquisição da Springs Global. Só que o que aconteceu logo após essa aquisição foi uma tempestade perfeita do ponto de vista macroeconômico, que impactou muito significativamente aqui os resultados da empresa nos 4 anos seguintes. A começar por uma valorização no câmbio brasileiro muito significativa, de 2005 a 2009, quando ela fez essa aquisição, $1 valia R$4 no Brasil, e 4 anos depois $1 valia R$1,70, então ela perdeu competitividade na exportação, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos entrou ali numa crise no varejo gigantesca em 2007, 2008, com os principais clientes da empresa quebrando. Então essa combinação de fatores onerou significativamente o balanço da empresa, destruiu os resultados. Isso levou a uma grande reestruturação ali no modelo de negócios em 2009, 2010, com a empresa passando a se concentrar basicamente no mercado brasileiro e iniciando a integração indústria-varejo com a aquisição da M. Martin, que aconteceu no ano de 2009. Então, a ideia era criar uma indústria completamente integrada ao varejo, explorando o portfólio de marcas fortes que a Springs tem no Brasil. Ela é dona da marca Artex, Santista, M. Martin e Casa Moisés. Esse processo iniciou em 2009, vem sendo implementado com sucesso. Aqui, ao longo dos últimos 6, 7 anos, a empresa cresceu, voltou a crescer EBITDA ali de cerca de R$50 milhões para 250, é o número ali do terceiro trimestre de 2018. No entanto, ela ainda carregava nesse período um endividamento muito elevado, endividamento esse que se originou nesse período aqui de resultados muito fracos, né? E isso sempre restringiu muito a valorização da ação. E no quarto trimestre a gente teve não só um, mas 2 eventos muito relevantes que, na nossa visão, eliminam por completo essa última restrição para a valorização dessa ação, que era a elevada alavancagem financeira. A empresa, no quarto trimestre de 2018, anunciou a venda das operações americanas por $126 milhões, sendo que ela recebeu, agora no primeiro trimestre de 2019, $90 milhões em dinheiro e receberá os $36 milhões restantes em ações da companhia que adquiriu as operações da Springs. Ela vai manter ainda uma participação de 17% nessa companhia. E junto com isso, a empresa, assim como várias outras empresas brasileiras, teve um ganho significativo oriundo de recuperação de impostos, de PIS e COFINS pagos indevidamente sobre ICMS ao longo dos últimos vários anos, no montante de R$195 milhões. Esse valor já foi contabilizado no quarto trimestre de 2018, já impactou o resultado de 2018 e vai gerar caixa ao longo dos próximos 6 trimestres. Então, isso significa que essa empresa receberá, ao longo dos próximos 6 trimestres, sendo que o grosso está sendo recebido agora, que é a venda da operação americana, R$543 milhões em caixa. Só para vocês terem uma ideia, ela vale em bolsa 400. Isso daí é 1,4 vezes o valor de mercado da empresa. Isso vai gerar caixa nos próximos 6 trimestres, sendo que grande parte disso virá caixa agora no primeiro e no segundo trimestre de 2019. Com isso, a dívida líquida da empresa, que era de R$850 milhões, vai cair para R$300 milhões. Isso
ser uma queda muito significativa. Essa empresa ela foi capaz de reduzir o endividamento ao longo dos últimos anos, porque o resultado cresceu, então ela caiu ali de 4,9 vezes EBITDA de dívida para 3,5 no terceiro trimestre de 2018, mas esse número agora despenca para pouco mais de uma vez no final do ano de 2019, e isso é muito significativo, e a gente acredita que essa empresa vai reprecificar muito rapidamente, pelo menos para esse patamar conservador que a gente projeta aqui. Ela divulgou o guidance para 2019 e essa empresa ela tem entregado os guidances ao longo dos últimos 3 anos. Para ser conservadora, a gente está pegando os pontos mais baixos dos guidances de receita e de EBITDA para fazer essa projeção. O ponto mais baixo do guidance de EBITDA para 2019 são 210 milhões de reais. A gente aplica um múltiplo de 6 vezes EBITDA, que também é muito conservador. Ele é 40% abaixo do EBITDA de empresas comparáveis que a gente lista nesse quadro aqui ao lado, Grendene, Alpargatas, Hering, Vulcabras e Riachuelo. E mesmo usando esse múltiplo baixo em cima do EBITDA mais baixo do guidance, a gente chegaria a um valor justo para o equity de 1,60 bilhões de reais. Isso dá R$20 por ação. A ação está negociando hoje a cerca de R$9. Então, é um upside de 126%. A gente acha que isso pode se materializar até o final do ano de 2019. É bastante significativo, usando aí premissas que a gente considera conservadoras. Então, é um investimento que a gente está bastante animado aí para o ano. E com isso, eu encerro a apresentação de hoje. Queria incentivar a todos a mandarem perguntas pelo webinar ou pelo e-mail contato@lec.com.br. E eu, Marcelo Mesquita, Marcelo Aguiar e todo o time estamos aqui à disposição para responder. A gente tem uma primeira pergunta aqui pela web. Qual será a estratégia de gestão dos fundos caso a reforma da Previdência não seja aprovada e que probabilidade, nessa hipótese de não aprovação, vocês estão alocando? Quer dizer, a nossa estratégia de gestão, ela não contempla opiniões muito fortes em relação a eventos macro, políticos, etc. O que a gente procura fazer e faz desde o início da gestão ali em 2008 é montar uma carteira que seja o mais resiliente possível a esses eventos mais imprevisíveis. Então, quando a gente verifica que a gente tem 40% do portfólio, por exemplo, investido em empresas que a gente considera vencedoras de longo prazo, independentemente do cenário, e algumas extremamente protegidas como Suzano, quer dizer, é uma parcela do portfólio que nos dá proteção para eventos desfavoráveis como esse. Um exemplo que a gente gosta de dar, a Lojas Renner, que participa aí da carteira há mais de 10 anos, uma ação que valorizou cerca de 20% ao ano nos últimos 10 anos, e os últimos 10 anos foram particularmente desfavoráveis para o varejo brasileiro como um todo. Só que como ela é a melhor empresa do setor, é um vencedor de longo prazo e ganhou muito market share no período, ela foi capaz de construir valor mesmo em cenários mais adversos. Evidentemente que aquela outra parcela do portfólio sofreria, no caso da não aprovação da reforma da Previdência, os impactos secundários dessa não aprovação, e a parcela que mais sofreria seriam as empresas alavancadas operacional e financeiramente, e um pouco também as estatais, em que pese uma não aprovação da reforma da Previdência tenda a fazer com que o governo seja ainda mais agressivo nas privatizações, que é algo que não depende do Congresso. Dito isso, e em adição a isso, quer dizer, o que nós fazemos historicamente também é, em alguns momentos, comprar proteções para o portfólio, quando você tem eventos binários se aproximando. No caso das eleições de 2018 foi emblemático, nós fizemos isso em várias ocasiões, e em outras ocasiões também. A gente não tem nenhuma proteção hoje com derivativos para o portfólio, mas a gente tem analisado, tem estudado, e pode ser que a gente faça alguma coisa aí nas próximas semanas. A gente acredita que
a probabilidade de aprovação é elevada, é bastante elevada, de que alguma reforma seja aprovada, apesar das dificuldades naturais ali nas tramitações e nas discussões. Eu acho que existe um consenso muito relevante da urgência e da necessidade. Então, a gente acha que a probabilidade é bastante elevada, de pelo menos 80% de a gente ter alguma reforma aprovada. A gente tem uma pergunta aqui se a gente investe em BDRs. A resposta é não. O fundo Master ele é adaptado à antiga instrução 3792 e agora 4661, que veda o investimento em BDRs. Hoje a gente não tem investimento em BDRs no portfólio. Tem uma pergunta também sobre o fundamento para a posição que a gente fez na Mills. Essa posição ela foi adquirida em outubro de 2018 por um preço médio ali em torno de R$ 1,95 por ação. A gente acompanha essa empresa há muito tempo, nós somos investidores da Mills desde a época que ela era uma companhia fechada pelos nossos fundos de private equity. Participamos do conselho da Mills ali de 2007 até o ano de 2012, então a gente conhece bem essa empresa e acompanha de perto há muito tempo. E permanecemos acompanhando mesmo depois que deixamos de ser acionistas ali em 2013. A empresa passou por um momento muito difícil em 2015, 2016 e até o começo de 2017, onde inclusive a capacidade de ela honrar os seus compromissos financeiros foi questionada. Ela tinha uma dívida relativamente elevada, por um resultado que praticamente sumiu quando acabaram as grandes obras no Brasil, e o aluguel de equipamentos também sofreu bastante. A Mills, hoje, ainda trabalha com uma capacidade ociosa gigantesca. Ela tem 50% das máquinas em depósito, e na divisão de infraestrutura, a utilização de capacidade é de apenas 30%. Mas o que nos motivou foi o fato de que, mesmo com essa baixíssima utilização de capacidade, a gente está convencido que o pior momento dessa empresa e dessa indústria já passou, e ela foi capaz de gerar caixa nesse período muito difícil. Ela vendeu equipamentos, ela reduziu o quadro de pessoal, ela reduziu a quantidade de filiais, ela fez um dever de casa muito profundo, que fez com que ela gerasse caixa no ano de 2018 e fosse capaz de honrar os seus compromissos financeiros. Então, o primeiro catalisador para o investimento foi o fato dela ter conseguido honrar ali os compromissos financeiros e não ter dado default nas suas debêntures. O mercado estabilizou ali no terceiro trimestre de 2018, as ociosidades pararam de subir e a Mills começou, inclusive, a conseguir aumentar o preço do aluguel dos equipamentos ali no quarto trimestre de 2018. É uma empresa que não vai precisar fazer investimento nenhum nos próximos 3, 4 anos, dado que a ociosidade ainda é muito grande. Os mercados onde ela atua estão se recuperando. Ela conseguiu diversificar a base de clientes nos últimos 2 anos para várias indústrias onde ela não estava presente: alimentos, bebidas, varejistas, bens de consumo, todos alugando equipamentos Mills. Ela era muito concentrada em infraestrutura e construção, que sofreu muito no Brasil nos últimos 3 anos. Então, é uma ação que, embora tenha valorizado bastante, desde que a gente comprou ali a R$ 1,95, a ação agora está R$ 4,70, é uma ação que já negociou a mais de R$ 30, e a gente acredita que poderia negociar daqui a 12 meses tranquilamente ali em torno de R$ 10, dado a recuperação de resultados que vem junto com a recuperação econômica e com a beleza de não ter necessidade nenhuma de investimento, porque a capacidade ociosa é ainda muito alta. A gente tem uma pergunta aqui também sobre inflação. Se a gente acredita que ela se mantém controlada no médio prazo, e sei que seria um chute, a gente também, mas gostaria de saber a opinião de vocês. Acho que a nossa visão, olhando muito grandes números, quer dizer, enquanto o país tiver a capacidade ociosa gigantesca que ele tem, e eu mencionei alguns casos de empresas como Mills, a própria Gerdau, Santos Brasil, etc., operando com 30%, 40% de capacidade ociosa, e o desemprego nos níveis em que se apresentam, a gente não vê pressão inflacionária. E nem o desemprego e nem essa capacidade ociosa vai ser preenchido nos próximos 2, 3 anos. Então, a gente tem muita dificuldade de ver de onde viriam
pressões inflacionárias, aí, pelo menos nos próximos 3 anos no Brasil, dado capacidade ociosa e nível de desemprego e o tempo natural que leva para que você ocupe essas questões. Tem uma pergunta que essa talvez seja das mais difíceis de responder, né? Vocês enxergam uma mudança brusca no cenário externo, no curto e no médio prazo? Acho que a única coisa que a gente pode dizer aqui é que a gente está completamente descasado do mundo em termos de ciclo econômico, né? Se a gente verificar que o mundo ele vem numa expansão desde 2009, a gente já está aí no 10º ano de expansão, e quando a gente olha para a história, eu acho que a gente está claramente ali do meio para o final de um ciclo de crescimento em termos globais. Eu acho absolutamente impossível antecipar se isso ainda demora mais 6 meses ou 3 anos para acontecer, mas a gente está claramente no final de um movimento. O que nos tranquiliza é a nossa desconexão com esse movimento. Quer dizer, o Brasil hoje, na nossa visão, é o que era os Estados Unidos e a Europa em 2009 e 2010. Saindo da recessão, de emprego alto, capacidade ociosa, no início de um longo processo de recuperação. Então, isso é um vetor muito positivo, em termos relativos assim, com o mundo, para o Brasil. Então, isso, inclusive, justifica o nosso otimismo. Eu acho que, passado uma reforma da Previdência, consolidando-se esse cenário de recuperação de crescimento, acho que o Brasil vai ser, muito provavelmente, um dos mercados mais desejados do mundo nos próximos 2, 3 anos, em função dessa desconexão com o ciclo. Uma outra questão que nos tranquiliza um pouco em relação a esse risco, que inegavelmente existe, é o que eu falei em relação aos fluxos e alocações. O estrangeiro chegou a ter 2% do seu portfólio no Brasil, hoje ele tem 0,4%. O Brasil vai melhorar em termos relativos, o mundo vai piorar. É muito mais significativo para a alocação de portfólio que esse 0,4% vire 1% do que o apetite global a risco para mercado de ações caia em função de uma crise global. Então, a gente tem um vetor aqui relativo que é muito mais poderoso do que uma eventual redução de apetite a risco de investidores globais em função de uma economia não tão robusta nos Estados Unidos e na Europa e nos países desenvolvidos. Mas, sem dúvida, é um risco que existe. Acho que é basicamente isso. A gente não tem mais perguntas aqui no nosso webinar. Eu queria agradecer a presença de todos. A gente ficaria muito feliz em receber feedbacks de vocês em relação a esse novo formato de apresentação, comparado ao modelo de webcast antigo. E o time todo aqui está à disposição para responder qualquer dúvida, caso vocês queiram ligar diretamente ou mandar um e-mail para a nossa equipe. Obrigado e bom dia.